Em Mateus 11, verso 26 a 28 diz: Ó Pai, Senhor do céu, Jesus dizendo: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vós que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, todos vós que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então este é um convite do nosso Senhor Jesus Cristo para a senhora, para o senhor que está sofrido, que está cansado, que muitas das vezes acha que não tem solução para o seu problema. Muitas das vezes a senhora e o senhor acha, já até acostumou, já até aceitou o problema para si. Mas hoje, nesta tarde, o Senhor Jesus Cristo manda o recado que Ele quer te abençoar, Ele quer tirar esse fardo tão pesado que está nos ombros da senhora, nos ombros do Senhor. Ele quer dar força para a senhora, para o senhor lutar e vencer. Mas para isso é necessário uma atitude, porque não basta apenas nós escutarmos, mas não tomarmos uma atitude de fé. Então, é necessário que a senhora escutou o convite do Espírito Santo, atenda o convite do Espírito Santo e parta para a luta. Inclusive, se a senhora for na casa de Deus, ouvir o convite, vá, mas vá com a disposição de mudar essa situação. Vá com a disposição de estar disponível para o Senhor Jesus Cristo fazer o milagre. Porque muitas das vezes nós até escutamos, mas colocamos uma barreira. Nós mesmos colocamos uma barreira no milagre. Nós impedimos que o milagre chegue até nós, porque nós olhamos com desconfiança, nós olhamos com medo, com dúvidas. Nós olhamos com dúvidas para o nosso Senhor Jesus. E quando nós saímos de nossas residências, nós já vencemos a primeira barreira. Porque o mal, ele vai colocar tudo. Ele vai colocar uma preguiça, ele vai colocar um desânimo, ele vai colocar muitas coisas para impedir que nós chegamos até a presença do nosso Senhor. Que nós cheguemos até a presença do nosso Senhor. Mas se nós vencermos a primeira barreira, que é irmos, então quando chegarmos na casa de Deus, temos que chegar com a disposição de querer mudar de vida. Eu não tenho que ficar olhando para o meu lado. Eu não tenho que ficar olhando para o meu vizinho, para a pessoa que está sentada ao meu lado. Ou para a criancinha que saiu correndo no templo. Não. Eu tenho que olhar, ficar atento para o que o Espírito Santo quer me dizer. Eu quero ficar atento para que quando o anjo chegar com a minha bênção, eu agarrar aquela bênção. É assim que eu mesma faço. Quando estou na presença do meu Deus, quando estou buscando uma resposta em Deus. É necessário que as pessoas que cheguem até Deus, cheguem com fé, cheguem com a certeza, porque a fé é certeza. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu vou chegar até o galardoador, aquele que pode
que quer e pode trazer um milagre na minha vida, e eu chegar com dúvida, se Ele vê o meu pensamento, se Ele vê o meu coração. Então é necessário que a senhora e o senhor, e se a senhora e o senhor tiver dúvidas, peça para Deus, que Ele vai dar. Fala, meu Pai, o Senhor me conhece, então me dê mais fé, me dê a certeza, tira a dúvida, tira essa desconfiança, tira esses maus olhos e me dê a vitória que eu tanto preciso. Senhora e senhor, não se acomode, não se acomode com a situação, porque o que o mal quer é isso, que a senhora e o senhor pare e aceite essa situação incômoda que a senhora e o senhor vivem. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa está com problema com o filho. Essa pessoa já recebeu muitas bênçãos do Senhor, inclusive milagres. Só que ela está com problema com o filho. E esse problema já faz algum tempo que ela está lutando. E ela está fazendo a campanha. E ela estava conversando, até pedindo uma orientação. E ela estava dizendo, olha, eu não sei, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. E a orientação foi, continue, persiste. Porque nós não devemos deixar de pedir. Nós não devemos deixar que o mal prevaleça. Então, se aquele problema ele tá demorando, a resposta está demorando chegar, o que nós devemos fazer é persistir. É persistir. E é na persistência que o nosso Deus vai honrar. Porque o nosso Deus, ele tem a resposta. E a resposta com certeza vai vir no horário certo. Ela não vai vir antes e nem vai vir depois. Ela vai vir no horário certo. Mas depende da nossa persistência. Muitas das vezes, muitas pessoas elas perdem a bênção porque elas desistem antes. Elas desistem antes. Às vezes a bênção está chegando e elas desistem antes. E nisso ela perde a bênção. Isso quando não perde a fé. Então, o nosso conselho, o conselho do Espírito Santo hoje para a senhora, para o senhor, é esse. É o próprio convite do Senhor Jesus. Então eu vou ler novamente esse verso, mas eu gostaria que a senhora e o senhor agora parasse um pouquinho e pensasse e visse, escutasse como se fosse a própria voz do Espírito Santo falando no coração da senhora e do senhor que está tão sofrido neste momento. Venha a mim, a senhora, o senhor que está cansado de carregar as suas pesadas cargas, cansado de carregar essa doença há tantos anos, há tanto tempo, cansado de lidar com esse problema do filho, da filha, há tanto tempo, cansado de lidar com esse problema com o esposo, com a esposa. E diz o Senhor Jesus, e eu lhes darei descanso, e eu lhes darei força, e eu lhes darei vitória. Seja meu seguidor, seja minha seguidora, diz o Senhor Jesus Cristo. Aprenda comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E você e a senhora e o senhor encontrará descanso em mim, diz o Senhor Jesus. Então a senhora, o senhor vê o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo para nós. Sem Ele nós não somos nada. O amor dele é tão grande por nós, que Ele deixou-se ser o próprio sacrifício em nosso lugar. Porque quando nosso Deus, que é o Pai, Ele deu o seu Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, o Senhor Jesus ele poderia ser rebelde. Poderia. Ali estava na condição dele desobedecer a Deus. Ele simplesmente fala, não, Pai, eu não quero. Eu não quero morrer, eu não quero acabar com a minha vida, eu não quero passar pela humilhação. Esse povo não merece. Mas, não, ele preferiu. Ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha de obedecer ao Pai Celestial, a Deus. E por amor a nós, se dar como sacrifício. Ele sabia tudo o que ele ia passar, mas nem por isso
ele foi rebelde, nem por isso ele não passou por tudo que ia passar. Tudo para nos dar a salvação. E hoje, ressuscitado, vivo, já com a vitória na mão, com todo o poder na mão, ele é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. E o que ele deseja hoje, além da nossa salvação, além da salvação eterna, é ver-nos felizes. E para isso ele nos convida, para isso ele nos chama, para isso ele tem dia e noite usado os seus servos, para levar a sua palavra, para que o ser humano dê ouvidos e através da fé venha ter uma vida com qualidade. A senhora pode ter percebido, o senhor pode ter percebido nesse testemunho, e assim com todos os testemunhos, que nós sempre escutamos os testemunhos juntamente, que todas as pessoas que recebem o milagre, ela diz: eu fui na certeza que eu ia receber. Eu fui determinada para receber, eu fui determinado para receber. E é isso que nós estamos dizendo, o despertar da fé, o despertar da certeza, o despertar dentro da senhora que com Deus na frente vai dar tudo certo. É a senhora ter uma meta. Quando nós falamos escreva seu pedido, nada mais é do que ter uma meta. Porque nós não devemos chegar até Deus de qualquer jeito, nós devemos chegar com uma meta. Eu tenho que saber o que eu quero de Deus. Porque pode ver o Senhor Jesus, a senhora e o Senhor lê no Novo Testamento, sempre quando a pessoa chegava próximo dele, Deus, não é que Jesus não sabia o que a pessoa precisava, mas ele sempre perguntava: o que tu queres de mim? E nesta tarde o Senhor Jesus Cristo pergunta para a senhora e para o senhor: o que a senhora, o que o senhor quer de mim? Então vamos analisar. O que eu quero do meu Deus? O que eu quero? Para um pouquinho e pensa. Hoje é domingo, está meio chuvoso, então está mais tranquilo. Então pensa um pouquinho, medita. O que eu quero do meu Deus? O que eu quero nesta tarde do meu Pai, do meu Senhor Jesus? A família é tão importante que com os ensinos que nós recebemos, é que Deus em primeiro lugar, depois vem a família e depois a obra do nosso Deus. Então vem a importância, porque a família é o alicerce. A família é o alicerce. Então nós devemos dar muito valor a essa pérola. Mesmo que às vezes nós passamos por dias maus, às vezes uma discussão, alguma coisa, algum desentendido, mas devemos colocar sempre o Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos bíblicos na frente, a oração, e agir com sabedoria e dar muito valor, tratar os nossos entes queridos com muito amor, porque pode ter certeza, se todos fizessem assim, se todos virem a fazer assim, haverá uma grande diferença na sociedade. O que está faltando hoje é maior conscientização na família, dentro das casas, porque inclusive as crianças que não têm amor dentro do lar são as crianças problemáticas e que tendem a dar problemas na escola e depois ser um adulto problemático. Então é dentro de casa. Se a senhora, se o senhor tem algum problema, é necessário contornar esse problema, tratar com amor, buscar em Deus a solução, não jogar tudo para o alto, não é desse jeito que nós resolvemos os problemas familiares, não é jogar tudo para o alto, não. É pelo contrário, é darmos toda a atenção para nossa família, tratar o nosso marido como se fosse o Senhor Jesus. Esposa, o seu marido, ele representa o Senhor Jesus dentro da sua casa. Esposo, a sua esposa representa o Senhor Jesus Cristo dentro da sua casa.
Se assim nós começarmos a olhar neste ângulo, pode ter certeza que o nosso lar será abençoado. Se de repente a esposa olhar para o seu esposo e fazer as coisas na hora que ela estiver fazendo ou uma comida ou os afazeres de casa, ela fazer como se ela estivesse fazendo uma oferta para o nosso Deus, porque é assim que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Fazer tudo com amor, como se fosse para Deus e não para homens. Então, se eu estiver agindo na minha casa e as coisas que eu fizer para o meu esposo, eu fizer como se fosse para o próprio Senhor Jesus Cristo, com certeza quem vai estar sendo honrado é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele vai abençoar o meu lar. Se eu tratar os meus filhos com honra, com carinho, com amor, o nome do meu Deus vai estar sendo glorificado e os meus filhos vão estar sendo felizes. Porque muitas das vezes o que nós vemos, até pessoas cristãs, pessoas de dentro das igrejas, dentro da igreja ela é educada com todo mundo, é até abençoada, entre aspas, né? Trata as pessoas com amor, como se fosse uma pessoa piedosa. Mas ao chegar dentro de casa, o comportamento dela muda. E é mal educada com os filhos, é mal educada com o marido, é mal educada com a esposa. Não tem amor, não tem carinho. Quer dizer, aonde que está a prática da palavra de Deus? Aonde que está o verdadeiro relacionamento com Deus? Então nós devemos priorizar Deus na nossa vida em tudo. Nós devemos não devemos ser falsos, nós devemos ser honestos, claros, mas sobretudo colocar Deus em nossas atitudes. Nós devemos olhar a nossa família também como oferta para o Senhor Jesus. A primeira oferta é como eu lido com os meus familiares. Aí depois vem as outras coisas. E com certeza as outras coisas irão bem também. Nós vamos ler agora, se a senhora quiser nos acompanhar, e o senhor também, Mateus. Livro de Mateus, capítulo 9, verso 1 a 7. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou comentar algo aqui. Olha, primeiro, algumas pessoas trouxeram, quer dizer, eles souberam que Jesus estava na cidade e trouxeram um paralítico deitado numa cama. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Então é o que nós estávamos falando. É necessário, quando nós formos até Jesus, é necessário que nós aproximamos com fé. E se por um acaso a pessoa falar, mas eu já não tenho fé, é pedir para Deus. Porque Ele conhece, Ele nos conhece. Então se eu não tenho aquela fé, eu vejo que eu estou com a minha fé fraca, que eu tô com dúvida. Aí eu falar com meu pai. Meu pai, tu sabes tudo, tu sabes que eu não estou com fé e eu quero ter fé. E Ele vai dar fé, Ele vai dar a fé. Agora, o que Ele quer é a sinceridade de coração. O que Ele não quer é a pessoa ficar morna. É a pessoa ficar com a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus. Porque isso daí é ficar morno. É eu ir para o inferno com a palavra de Deus na mão. É isso que Deus não quer. Ele quer, olha, o Senhor Jesus quer hoje fazer a palavra dele ser verdade. Na minha vida e na vida da senhora e do senhor. Ele quer que essas palavras saiam daqui deste livro, para de ser apenas um livro e sejam prática, porque essas pessoas aqui do passado que aconteceu o milagre já estão mortos. Quem é hoje? Quem hoje está fazendo a história? Sou eu, é a senhora, é o senhor. Moisés já está morto. Quem é o Moisés de hoje? É a senhora, o senhor, eu. É na nossa vida que Deus quer ser glorificado. É na nossa vida que o Senhor quer escrever os milagres dele. Então, não adianta eu viver de um Deus do passado.
Deus não quer isso. É a mesma coisa, a senhora está com o esposo da senhora e o esposo só falar da senhora lá do passado. Não, eu tenho certeza que a senhora quer que ele lembre a senhora do presente. Olha, a senhora, hoje, a senhora é a esposa dele. A mesma coisa é o nosso Deus. Ele não quer que eu chegue e fique só aqui no papel. Ele quer que eu faça essa palavra ser prática na nossa vida. E é isso o nosso propósito. O propósito da nossa igreja é esse. É fazer o Deus da Bíblia se tornar realidade na vida nossa. Sabe? É nós fazermos que nem no livro de Salmos, quando nós vamos ver em Salmos, Salmos fala, louve a Deus com júbilo. Quer dizer, louve a Deus quer dizer admire. Então, admire a Deus com júbilo, com grande contentamento por seus maravilhosos feitos. Aí vai falar, então, qual os maravilhosos feitos? É porque Deus abriu o Mar Vermelho, é porque Deus livrou o povo do Egito, é porque Deus enviou fogo do céu quando Elias orou. Tá, é isso também. Mas, principalmente, o que Deus tem feito hoje, agora, neste momento na minha vida. Louvem a Deus pelos seus maravilhosos feitos. O qual maravilhoso feito que Deus tem feito na vida da senhora hoje? Ele quer fazer. Qual o maravilhoso feito que Deus tem realizado na vida do senhor hoje, neste momento? Ele quer fazer. Ele pode e quer fazer. Depende de quem, então? Depende de mim, depende da senhora, depende do senhor. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. E aí alguns mestres da lei começaram a pensar, este homem está blasfemando contra Deus. Veja bem, olha só aqui, ó, mais um. Levaram um paralítico que estava sofrendo para o Senhor Jesus Cristo curar, e aquela pessoa que só fica na letra, aquele estudioso, aquele que só fica na letra, ele não vai por espírito, ele não coloca em prática. Aí, além de não ser realizado na vida dele o milagre do Senhor Jesus, ele ainda critica o outro. Então, o que ele fez? Com o Senhor Jesus aconteceu isso, então hoje também vai acontecer. O que aconteceu lá no passado? Eles estavam olhando, só olhando, o que eles fizeram? Criticando. Esse homem está blasfemando. Esse homem que ele está falando aqui é o Senhor Jesus. Então está falando, este homem está blasfemando contra Deus. Olha o que ele está fazendo. Ele não, o que ele está falando, né? Mas Jesus Cristo sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando estas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-te, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Então veja bem, o homem se levantou e foi para casa. Aqui nós paramos novamente. O que o homem fez? O homem ficou olhando para a cara dele, para a cara de Jesus, para o rosto de Jesus. O homem ficou olhando para o rosto de Jesus, ficou na dúvida lá, só olhando, e Jesus, levanta! E o homem ficava olhando, levanta! E o homem ficava olhando. Não. A Bíblia diz que o homem levantou, pegou a sua cama e foi para sua casa. Ele obedeceu a palavra de Deus. Ele não teve dúvida quando ele ouviu a palavra de Deus. E hoje, senhora, e hoje, senhor, quando a senhora e o senhor estiverem na presença da casa de Deus, ou na igreja, quando um pastor chegar e falar, a senhora está curada, não duvide. Quando o pastor falar, levanta dessa cadeira de roda e ande, não duvide, obedeça. Não importa. Se a senhora cair, o nome que vai ficar envergonhado é o nome do Senhor Jesus, não é a senhora. Então, se a pessoa está falando para a senhora, movida por uma força maior que é do nosso Senhor Jesus Cristo, está falando, dando uma ordem, levanta-te dessa cadeira de rodas e ande, a senhora obedeça. O senhor obedeça. Porque não é o pastor que está falando, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando. E assim o paralítico, ele obedeceu à voz do Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. E quando o povo viu isto, ficou com medo e louvou a Deus por dar este poder a seres humanos. E hoje o Senhor Jesus Cristo quer fazer a mesma coisa com a senhora e com o senhor e comigo. Então vamos obedecer a voz,
a voz do nosso Deus. Ele chama a senhora, ele te convida a senhora, ele convida o senhor para mudar essa situação difícil que a senhora e o senhor se encontram. Esse problema que a senhora e o senhor talvez ache que não tem mais solução. O Senhor Jesus Cristo hoje convida e diz, tem solução sim, venha para cá, vamos lutar. Vamos lutar que a vitória é sua em nome de Jesus.